Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 6h28, 6h28, horário de Brasília desta... Hoje, sexta-feira, dia 1º de setembro, já? Isso, rapidinho, né? Já estamos no mês 9. Já tô até aqui olhando aqui o nosso calendário, já o culto de vigília, virada de ano, já pertinho, já estamos chegando. Antes da gente começar aqui o pós-madrugada, deixa eu responder a irmã aqui, Esther, lá de Altamira no Pará, né? Ela disse assim: Kleber, qual o nome desse louvor que tocou? Jesus me ergue e segue junto a mim. O nome é Situações. Tá bom, minha irmã? É um louvor que a maioria aqui, todos nós lembramos aqui, não só faz parte da vida da irmã, como faz parte da vida de muitos pastores isso aqui. E minha vida também, esse louvor fala muito, né? Muito, a palavra do Senhor cantada. Tá bom, minha irmã? Bom, estamos no pós-madrugada, mais uma vez, juntos aqui com os pastores, dessa vez, os pastores Rodrigo Marques, Humberto Ferreira, Guilherme Campos, os pastores Walter Plácido e Roniele Novaes, são os dois pastores que estão agora junto conosco aqui, fazem parte do grupo de pastores da madrugada. Antes da gente começar, eu tenho uns pedidos de oração. Por favor, peça aos pastores e também a você que está em casa, que esteja orando pelo irmão diácono Abraão Rangel. Ele é daqui de Cobilândia 1, aqui em Vila Velha, no Espírito Santo. Ele estava com uma pneumonia, foi internado e sofreu uma parada cardiorrespiratória e precisa das nossas orações, já pela idade dele, né? E tem algumas comorbidades. Que o Senhor possa abençoar a vida do nosso irmão diácono ali, Abraão Rangel, e o Senhor possa restaurar a saúde do teu servo. Peço aos irmãos, esteja orando pelo nosso companheiro, tá bom? Abraão Rangel. Também orar pela Larissa Aparecida da Silva, ela aqui de Oriente 4, aqui no município de Cariacica. Ela também está internada, está aqui no Hospital Evangélico, aqui em Vila Velha, e precisa de uma bênção do Senhor também na área da saúde. Peço aos irmãos se chorando. A irmã Larissa Aparecida da Silva. Amém? E também pela irmã Cláudia. Ela é filha da irmã Eunice. A Cláudia mora na Itália e ela sofreu um acidente de carro. E a irmã Eunice, seu esposo, ou seja, os pais dela estão aqui preocupados, né? Aflitos, só notícias por telefone, pelo WhatsApp, né? E não estão lá pessoalmente. Então, coração de uma mãe, de um pai, como é que fica, né? Então vamos orar pela irmã Cláudia, então dar uma bênção a ela lá na Itália, aos médicos, que ela possa ter uma recuperação rápida. Amém, queridos? Bom, deixa eu parabenizar aqui a Ana Cristina Filpo Amaral, a irmã do pastor Everaldo Filpo. Ela mora no Rio de Janeiro, está aniversariando hoje, recebendo aqui os nossos parabéns. Também a jovem Larissa Braga, lá em Jupi, Pernambuco, também aniversariando, recebendo os nossos parabéns. A irmã Silba, da minha igreja, o Coqueirão de Itaparica 1, aqui em Vila Velha, completando 70 anos de idade. Nossa querida irmã, sempre também nos auxiliando voluntariamente aqui, mandando mensagem pelo WhatsApp, o link para o Brasil inteiro. Um abraço, irmã Silba, que o Senhor possa abençoar a sua vida ainda mais, tá bom, minha irmã? Também a nossa irmã Júlia Cândido, completando 17 anos, mora em Birité, Minas Gerais, recebendo o abraço da Vivian, da Gabriela e, claro, nossa aqui da Rádio Manaim. São os aniversariantes do dia. Queridos, são 6h32, nós vamos abrindo o nosso pós-madrugada e eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia. Eu vou pedir para o nosso Josias Nunes, o nosso 02, colocar na tela, por favor. Isso, colocar na tela pra gente o texto sagrado que está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 49, que diz assim: E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. O texto fala de um homem conhecido como filho de Timeu, né? filho de Timeu, que estava mendigando à beira do caminho. E esse homem a Bíblia não diz se ele nasceu assim, se no decorrer da sua vida ele ficou assim, né? A Bíblia não diz. A Bíblia só diz que ele, naquele momento, era um homem cego
e que mendigava à beira do caminho. Só para os irmãos, só para contextualizar aqui para os pastores e para os irmãos, acho que os pastores já sabem o que eu vou falar, mas talvez você que está em casa não saiba. Naquela época, a pessoa que era cega, ela tinha que, para mendigar, ela tinha que buscar uma autorização. É verdade, você vai rir agora, mas é verdade. Na prefeitura local, na época lá, para poder mendigar. Era como se fosse uma identificação, uma carteirinha, uma autorização em latim para ele poder mendigar à beira do caminho. E essa autorização, ao invés de ser uma carteirinha, era uma capa, exatamente a capa que ele usava. E nessa capa estava escrito em latim: este homem é um miserável, mendigueiro, vive de esmola. É isso que tinha na capa escrito em latim, para aquelas pessoas tenham essa autorização para mendigar. E diz a palavra, que o texto que nós lemos aqui com o pastor Rodrigo Marquesi trouxe nessa manhã, que aquele homem estava ali e possivelmente, porque era costume da época, os mendigos, os cegos principalmente, ter uma panela, algo que botasse uma moeda e fizesse barulho para chamar, para atrair a atenção das pessoas, para que as pessoas tivessem misericórdia, compaixão e dar uma moeda. Mas naquele dia, ele conseguiu atrair não a atenção das pessoas, mas a atenção do filho de Davi, pastor Rodrigo Marquesi. Mas como ele conseguiu? Com aquela moeda balançando ali? Não. Quando profeticamente ele disse: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele era o título, o nome profético do Messias, né? Que anunciado a Israel, ou seja, era uma proclamação da chegada do rei. Então, profeticamente, ele atingiu, vamos colocar assim, o coração do Pai, o coração de Deus. E isso atraiu a atenção do Senhor Jesus para ele, quando profeticamente ele conseguiu, ele alcançou o profético. Como nessa manhã também, nós, como igreja do Senhor, temos alcançado o profético. E o profético faz toda a diferença nessa hora, para atrairmos a atenção de Deus, o olhar de Deus, para que Deus possa se inclinar ao nosso clamor também. Porque um dia foi assim também conosco, estávamos também cegos, espiritualmente falando, e através do profético conseguimos atrair a atenção do nosso Senhor, que parou tudo para operar um milagre na nossa vida, como muitos nessa manhã também, pastor Rodrigo e pastores que aqui estão, e vocês de casa, que precisam também ter os olhos abertos para alcançar o profético. A paz do Senhor, pastor Rodrigo. A paz do Senhor a todos. Meus irmãos, a manifestação daquele homem foi atendida exatamente porque Jesus viu nele a fé. Amém. E na manifestação da sua fé, estão inseridos esse reconhecimento na pessoa do Senhor Jesus como o enviado do Pai. Aquele que todos aguardavam para estabelecer na vida de Israel uma grande salvação. Mesmo que ali houvesse a compreensão de que a salvação se daria de maneira diferente, sendo que havia ali a expectativa de que o Messias viesse com seus exércitos para enfrentar o Império Romano, que subjugava Israel naquele momento. Mas o Senhor Jesus, ele veio para salvar o necessitado. Israel era necessitado de uma grande bênção espiritual, porque eles viviam o silêncio de Deus, pela sua desobediência e pelas decisões da sua vida. E em meio a esta multidão vivendo dessa forma, estava aquele homem, como você disse aqui, tendo a sua fonte de sustento estabelecida, de uma forma até mesmo humilhante. Verdade. Porque é como se alguém tivesse hoje uma camiseta aí, não temos capa, mas tivesse dizeres, com esses mesmos dizeres, era uma humilhação. Muito. Era um homem que também estava subjugado de alguma maneira, por aqueles governantes, Mas ali, quando ele ouviu que o Senhor Jesus estava passando, ele reconheceu na pessoa do Senhor Jesus o único mediador entre Deus e os homens. Quem era o advogado de Bartimeu será, nas suas necessidades?
né? Então agora, né, filhinhos, né, se alguém pecar, tendes um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, né? Então é dessa forma que Bartimeu agora, né, compreende, né, que na pessoa do Senhor Jesus ele encontrou um mediador para sua vida. Ele encontrou um que estava disposto a ouvi-lo, né? Ele encontrou um que estava disposto, né, a operar, né, na vida dele aquilo que lhe era necessário naquele momento, né? Ele desejou sair daquela situação, né? Um homem à beira do caminho, junto ao caminho, né, separado, né, limitado, mas agora, né, ele fazendo uso, né, de um clamor, né, como ali nessa mesma cidade já havia acontecido uma grande experiência na vida de todos, né, quando já em épocas passadas, né, o povo rodeou os muros da cidade de Jericó e ali deram uma grande grita, né, diz a palavra. Né, então, num grito que foi dado, num brado que foi dado, os muros caíram, né? Os muros caíram e a cidade foi tomada. Então é o recurso que nós temos nesta hora, diante das nossas necessidades, diante de um mundo que não pode atender às necessidades interiores, né, da nossa alma, do nosso coração, dos nossos sentimentos, né? O nosso grito está voltado para a pessoa do Senhor Jesus. Então aquele homem gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a igreja hoje também, ela dá um grito, dá um brado, né? O sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Né? Então, este é o momento. E ele ali viveu a experiência da misericórdia, né? Porque não havia motivo para que o Senhor parasse. Né? Haviam tantas pessoas ali e naquele dia, né, ele foi escolhido, ele foi ouvido, né? E nos cultos são assim também, né? Há momentos em que o Senhor prepara um culto para nós, né? Exatamente. Os outros ali, né? A bênção do Senhor se estende para aqueles que também estão presentes, né? Estão ao nosso derredor. Mas todos nós já tivemos a experiência de dizer: não é, esse culto foi para mim, não é? Esse louvor foi para mim, essa mensagem foi para a minha vida. Amém. Não é? Então, aquele dia também, não é? Jesus parou para tratar especificamente com aquele homem, uma bênção na vida dele. Né? Por isso mandou chamá-lo, e muitos hoje também têm sido chamados para uma mudança, para uma transformação, para se levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Como é importante que o homem se levante nesta hora. Jesus está chamando, né? A palavra de Deus está nos chamando, né? A palavra inserida nos louvores também está falando conosco, né? Jesus, né? Ele tem posto diante de nós, ó, tem bom ânimo, levanta-te, né? Jesus te chama, né? Se aproxima dele, né? E ali, como você disse, né? Que era o sustento, que era a identificação dele, a permissão dele. Isso. Né? Ele abre mão da capa, né? Ele se desfaz da capa. Deixa para trás. Ele se desfaz daquela permissão governamental, né? Ele não precisava mais daquilo, porque agora ele estava na presença do Senhor Jesus, né? Nunca viu o justo mendigar o pão, né? Não era essa posição que o Senhor tinha para a vida dele, né? Não é a posição, né, humilhante que o mundo impõe a um homem, né? O cárcere dos vícios, o cárcere das drogas, né, do álcool, né? Tantos cárceres, né? Tantos agrilhões que hoje, né, permeiam a vida dos homens. Não é isso que o Senhor tinha para a vida dele, não. Né? E ele entendeu isso, e ele se dispôs a se colocar de pé e a se desfazer da velha vida, do velho homem, do velho RG dele, que a prefeitura deu para ele, né? Que nem nome ele... Né? Nem nome tinha, era só uma permissão mesmo. Exatamente, né? Então, e ele fez uma boa escolha aquele dia, né? Quando o homem tem a oportunidade de estar na presença do Senhor, né? Até mesmo Salomão, né? Quando o Senhor deu liberdade a ele para que ele fizesse um pedido a Deus, ele fez bom uso daquele momento, né? Ele pediu sabedoria, né? Podia ter pedido tantas coisas. A riqueza dele veio resultante, né, da boa escolha que ele fez, né? Da sabedoria, porque a sabedoria o levou, né, a multiplicar muitas coisas na vida dele. Então, aqui da mesma maneira, Bartimeu, ele pediu: Senhor, eu quero ter vista, né? Eu quero ver, né? Ele que estava na escuridão e agora ele encontra na pessoa do Senhor Jesus, né, esta luz,
né, que passou a iluminar a vida dele, né, deu clareza, deu entendimento, deu um alcance profético, como você colocou aqui no início na questão, né? Ele alcançou o profético. Jesus, filho de Davi, né? Ele viu na pessoa do Senhor Jesus o enviado de Deus, né? Para transformar a sua vida, para estabelecer um novo caminho. E eu entendo até aqui, meus irmãos, que além da misericórdia, além da fé, além de ser curado, ele encontrou uma medida, uma condição, né, fundamental nesta hora para todos nós, que é seguir Jesus pelo caminho. Porque do que vale ter o benefício para um dia, para um momento da nossa vida, né? A pessoa está no hospital, ela ali resolve a questão dela, foi curada, né? O médico, até dias atrás estávamos conversando na igreja, uma irmã estava contando uma experiência que ela teve recentemente, né? Ali com o seu rim, né? Atrofiado, ressecado, né? E ia perder aquele rim definitivamente, mas ela buscou o Senhor, e ali na semana seguinte ela fez um novo exame. O médico ia tirar o rim dela, porque para não causar dano maior, e o médico falou: não, olha, eu estou sentindo que eu preciso pedir um segundo exame, mais um exame, antes de fazer essa cirurgia. Ele fez na semana seguinte o outro exame, e ele falou: irmã, né, minha senhora, o seu rim estava ressecado, mas agora que o exame está dizendo que o seu rim está funcionando, né? Esse rim está funcionando, nós não vamos precisar mais fazer essa cirurgia, né? Então, além do benefício, além da cura, né? Além das experiências, né? Aquele homem seguiu pelo caminho, né? No dia, né? Ontem, hoje e também no dia seguinte, né? É isso que tem fundamento na nossa vida, porque nós precisamos atravessar o deserto dessa vida. Amém. Porque o Senhor nos apontou um objetivo que é a sua eternidade. Por isso, né, só complementando, Kleber, né, a palavra nos diz, né, levanta-te, ele te chama, tem bom ânimo, né, e esse é o caminho que nós devemos seguir por todos os dias da nossa vida. Amém. Nós estamos falando sobre também, estamos estudando na IBD sobre a oportunidade perdida. E Bartimeu, ele não perdeu essa oportunidade. Ele aproveitou com todas as suas forças essa oportunidade. Deixa eu chamar aqui o pastor Guilherme Campos, que eu tenho que liberá-lo daqui a pouquinho. Já são 6h46. Vou liberar aqui o pastor Guilherme. Pastor, esse mesmo texto, ele está em Mateus capítulo 20, no verso 29 ao 34. Esse mesmo texto, falando sobre o cego de Jericó. Mas só que aqui em Mateus, ele traz algo no verso 33 e 34 que eu gostaria de destacar aqui. Ele diz assim, no verso 33 do Mateus 20, disseram eles: Senhor, Jesus pergunta, né? Que queres que eu te faça? E ele diz, Bartimeu diz: Senhor, que o meu olho ou que nossos olhos vejam, porque aqui Mateus citam 2 cegos, mas é a mesma situação, que os nossos olhos sejam abertos. No verso 34, então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo viram. Uma palavrinha, olhos. Só que no verso 33, a palavra aqui no grego é oftalmos. Oftalmos é olhos físicos. Bartimeu falou: eu quero ver com os olhos físicos. Mas quando o Senhor Jesus, no verso 34, diz assim: então tocou-lhe nos olhos, a palavra aqui é uma outra palavra no grego, é komata. E komata são os olhos espirituais. Então ele queria ver com os olhos físicos, e o Senhor fez ele enxergar com os olhos físicos, mas também com os olhos espirituais. Porque Deus sempre tem mais além daquilo que pedimos ou daquilo que pensamos. Pastor Guilherme Campos, a paz do Senhor. Pai do Senhor Kleber, Pai do Senhor os pastores, quero desejar boas-vindas aqui ao pastor Roniel, pastor Walter, sejam bem-vindos à madrugada. Isso que você falou é uma bênção, Kleber, porque a operação de Jesus é no espiritual, né? Primeira. E outra coisa que me chamou muita atenção nesse versículo, que eu ia falar, era que Jesus foi movido de íntima compaixão. Se colocou no lugar. O olhar de amor de Jesus. Que maravilha que é. Foi assim com o bom samaritano, né? Foi com todos, né? Com todos nós. E isso até na oportunidade perdida, no jovem rico, a Bíblia diz que Jesus o amou e falou assim: te falta uma coisa. Vende tudo que você tem e me segue. Que foi o que Bartimeu fez, né? Isso. Ele viu com um olhar espiritual, foi curado fisicamente e seguiu a Jesus. Mas você sabe por quê?
porque ele entendeu o profético. Olha que bênção que é a condição do homem. O homem, na sua situação mais difícil, que ele era dependente de outros para sobreviver. Não era nem para viver, para sobreviver. Ele dependia de outros, aí ele começou a clamar, ele viu o texto que o pastor leu em Lucas, diz assim, ó, e ouvindo ele que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, filho de Davi. Ali ele estava ouvindo que Jesus de Nazaré, de onde Jesus foi criado, de onde Jesus cresceu, o Jesus deste mundo, dessa terra, ele falou assim, não, tem algo especial nele, e eu vou clamar porque eu sei que ele é rei, filho de Davi. Foi a primeira coisa que ele pediu, foi nem para ver, ele pediu misericórdia, tem misericórdia de mim. Quando ele pediu por misericórdia, aí Jesus fez completo, né? A bênção foi total, foi no espiritual e no físico. E o interessante também é que ele clamou a primeira vez, o Senhor ouviu, certamente, ouviu, mas ele não parou na primeira vez, ele esperou ele perseverar, e ele ainda teve aqui o empecilho da multidão, que foi lá e falou, olha, você está atrapalhando aqui o bom andamento, né? Então, cale-se. E ele passou a clamar cada vez mais alto, ou seja, é a perseverança, é você perseverar por misericórdia. E a palavra diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Né? Basta que possamos, no profético, clamar ao Senhor, porque Ele está passando aqui nessa manhã, mais uma vez. E o interessante, a bênção disso tudo, Kleber, é que era a última vez que Jesus passaria por Jericó. Depois já foi para o Calvário. Ele estava subindo para se entregar para Jerusalém. E aquele homem não perdeu a oportunidade. De repente você que está nos ouvindo, que está dentro do ônibus, como o pastor Rodrigo falou na mensagem, que está no hospital, está esperando alguma consulta, de repente hoje pode ser a última vez que ele está passando. E o detalhe também aqui, pastor Guilherme, já no texto aqui que o pastor Rodrigo trouxe no Evangelho de Marcos, no verso 49 mesmo, diz assim, tem bom ânimo. No original tá coragem. Quando os discípulos vão até aí e falam, coragem, o mestre te chama. E eu busquei aqui na minha Bíblia, a palavra coragem, ela é de coração, de cardio, coração. E agem é viver, agir. Então coragem é viver de todo o coração. Então ele está falando, olha, coragem, agora é a sua oportunidade. Pega essa oportunidade, mas de todo o coração, de toda a sua força. E ele fez isso. E não tem nada mais importante para nós, Kleber, quando nós estamos abatidos diante das lutas, dos problemas, e o Senhor diz assim, ó, tem bom ânimo. Tem bom ânimo, tenha coragem. Ele te chama, né? Me lembrei quando você estava falando dessa questão da coragem, de Josué. Moisés tinha partido. Exatamente. Ele sabia que era com ele, que Deuteronômio Moisés já tinha falado para ele, e ele se apavorou, né? Ele temeu. Sim. Aí o Senhor falou assim, ó, tem bom ânimo, esforça-te, porque eu vou, da mesma forma que eu fui com Moisés, eu vou ser contigo, né? E assim é o nosso Deus, ó, tem bom ânimo, ele tá passando, ele tá aqui, e ele nos olhou com um olhar de compaixão, de amor. E essa é a nossa experiência e a nossa vitória. Jesus está conosco. Glória a Deus. Deixa eu agradecer que o pastor Guilherme Campos, tenho que liberá-lo, tem um compromisso profissional. Obrigado, pastor, por ter vindo aqui nessa manhã, nos ajudar aqui. A paz, Senhor. Eu agradeço, estou sempre à disposição dos irmãos. Para mim é uma bênção estar com os irmãos. A paz do Senhor. A paz, Senhor. Bom, deixa eu chamar aqui o pastor Humberto Ferreira, também conosco aqui nessa manhã. Pastor Humberto, o texto, para você que sintonizou agora a Rádio Manaim, o texto é Marcos capítulo 10, verso 49. Uma das 3 coisas que eu aprendi com Bartimeu aqui, pastor. E se eu estiver errado, o senhor me corrija, por favor. Primeira coisa, Bartimeu não teve medo da repressão alheia e sim teve coragem para clamar. Mesmo que ele foi repreendido, olha, cale-se, ele perseverou, ele continuou, não desanimou da bênção dele, ele não quis perder aquela oportunidade. Olha, talvez, e era mesmo, né? É a minha última chance, eu tenho que aproveitar. A segunda coisa, ele lançou fora tudo que ele tinha para obter essa bênção. Deixou a capa, o Rodrigo falou, deixou tudo para trás, deixou aquela velha vida, deixou para trás. E terceiro, ele ergueu-se num salto tão rápido, né? Ou seja,
ele é a rápida saída daquilo que o prendia neste mundo. E agora ele saltou, pulou e vou seguir Jesus pelo caminho. Como 3 coisas que eu vi nesse texto, além do que nós já conversamos até aqui, que nos remete a nós mesmos. Quando nós também, né, nós perseveramos em encontrar Jesus, a gente estava à beira do caminho, né? Quando encontramos e ele mandou nos chamar, lançamos fora tudo aquilo que nos prendia a esse mundo, deixamos a capa para trás e terceiro, erguemos rápido, no salto, meu Deus, o mais rápido possível para seguir Jesus pelo caminho. Paz, Senhor, pastor Humberto. Paz, Senhor, os pastores, a todos que nos ouvem. Realmente, Cleber, eu estou aqui pensando, quando você falou assim, viver com intensidade. Com intensidade. Eu me lembrei da minha conversão, né, com 19 anos de idade, né? Uhum. Esse encontro que eu tive com o Senhor me fez assim viver com intensidade. Isso há 42 anos atrás, né? E assim, realmente é uma bênção, porque essa lembrança, ela não pode se apagar. Uhum. Um dia o Senhor nos chamou, né? E é aquilo que você falou aqui no início, né? Realmente essa identidade, né, ficou para trás, né? Ele tomou logo a decisão, né, e foi embora. A multidão estivesse falando outra coisa, que olha só como que a multidão fala com relação a Jesus. Jesus de Nazaré que está passando. Uhum. E naquela época, Nazaré era considerado como um lugar comum. Alguém falou assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Era um lugar que não era visto, com bons olhos. Com bons olhos. Então, quem é que está passando? O cego ouviu. Quem é que está passando? O que está acontecendo? Uhum. É Jesus de Nazaré. Essa era a palavra da multidão, né, para ele. E logo depois vem não incomode mais. Fica quieto. Não precisa ficar gritando, né? Mas ele insistiu. A bênção está para nós quando nós insistimos, quando nós queremos, lutamos, né? Aí eu me lembrei lá de Jacó, que nasce agarrado no calcanhar de Esaú, né? Ele perseguiu a bênção, ele lutou pela bênção. Lá na frente ele luta com um anjo. Então, a bênção está para nós quando nós lutamos. E a palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado à força. É tomado por esforço, exatamente, pelo esforço. Então, é preciso realmente batalhar por isso, é preciso lutar. Agora, o Senhor está passando pelo tempo da nossa vida, né? Ali é a oportunidade que não pode ser perdida, né? Eu não perdi a oportunidade quando o Senhor passou no tempo da minha vida com 19 anos de idade, há 40 e tantos anos atrás. E estou no caminho até hoje, né? Tá seguindo Jesus no caminho. Seguindo Jesus. Amém. É como se fosse ontem. Então, quer dizer, 42 anos ficaram para trás, mas é como se fosse ontem. E passa rápido. Então, é a oportunidade que não se pode perder. Quando você pensa que não, você já está caminhando há 42 anos e você está com o mesmo vigor, né? Porque a vida que ele te dá, a vida que ele te passa, né? O toque de Jesus, o olhar do Senhor, o chamado do Senhor, renova as nossas vidas. Então o Senhor está chamando alguns hoje aqui para te renovar, né? Para te tirar dessa situação, talvez de não crer mais, já não tem mais esperança nenhuma, acha que está tudo acabado. Não, o Senhor está te chamando, tem bom ânimo. Ele está te chamando hoje para te dar vida, né? Para te fortalecer, né? Josué falou assim, eu tinha 40 anos quando eu ouvi da promessa, hoje eu tenho mais de 80 e tenho a mesma força. Irmãos, eu estou aqui na mesma situação. Eu tenho mais de 40 anos, né, de caminhada, né, e com a mesma força. A mesma força. A vontade de trabalhar, de realizar a obra é a mesma, não mudou. Então, quer dizer, o Senhor, quando ele nos encontra, ele passa pelo nosso tempo, nos acha, ele passa para nos renovar. Glória a Jesus. Deixa eu chamar aqui o pastor Ronieri, está conosco aqui, pastor Ronieri Novaes. Seja muito bem-vindo, pastor, uma alegria tê-lo conosco aqui a partir de hoje, fazendo parte do grupo dos irmãos aqui, dos pastores da Masgada.
o cego deixou a capa para trás, né? A capa era aquilo que o identificava como uma pessoa que buscava ali esmola, um mendigueiro, como falava a capa, né? Esse homem é um mendigueiro, um miserável, vive de esmola. Agora a identidade não mudou. A nossa identidade, quando nós aceitamos o Senhor, a nossa identidade é que somos redimidos pelo sangue de Jesus. A nossa mudou completamente, porque agora é o nosso Deus que vai prover todas as coisas. O que foi citado aqui hoje já é o texto que diz: fui moço, agora sou velho. Nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência mendigar, não é verdade? Então agora era uma nova identidade. Quando nós encontramos o Senhor na nossa vida, Ele nos faz enxergar, né? Não enxergar literalmente muitas vezes, né? Mas enxergar, ter uma visão do reino eternal, profético. Ele nos coloca no caminho, nos dá uma nova identidade, e agora nós não precisamos mais mendigar nada a ninguém, porque Ele provê todas as coisas. A paz do Senhor, pastor Ronieli. Paz do Senhor, Weber. Um encontro com o Senhor Jesus muda a história do homem. O interessante é que eu estava meditando aqui, ouvindo o pastor Rodrigo, né, que foi usado pelo Senhor de uma forma maravilhosa. O que me chamou a atenção aqui na palavra foi que Jesus parou. Eu me lembrei daquele louvor, né? O grande amor do meu Senhor. O Rei do Universo parou para atender um necessitado, parou para atender um mendigueiro, né? um pedinte de esmola, um miserável. É a misericórdia de Deus. Um dia o Senhor também fez isso conosco. Um dia o Senhor parou, né, na sua eternidade para nos olhar, para nos ouvir, para ter misericórdia da nossa vida e para mudar a nossa história, assim como mudou daquele cego. Porque Ele não deixou só a capa, né? Ele deixou as trevas. Ele deixou, né? Ele não enxergava. Ele não enxergava. Ele deixou as trevas, e a primeira coisa que ele viu à sua frente foi a luz da vida. Aleluia. E é o Senhor Jesus, Glória, né? a Jesus. E a partir daquele encontro ali, né, a vida dele foi mudada, a história dele foi mudada. Assim como o pastor Humberto falou aqui, né? O Senhor mudou a vida dele, a história dele, né? Já mais de 40 anos, e continua forte, continua, né, servindo ao Senhor, né, com a mesma força, com o mesmo vigor. Né? E é isso que o Senhor fez conosco e quer fazer com a vida de muitos nessa manhã que ouviram essa palavra. Muitos que espiritualmente estão vivendo nas trevas. Porque aquele que não tem o Senhor, ele está nas trevas. Jesus é a luz do mundo, Jesus é a luz da vida. Mas o que me chamou a atenção aqui na palavra, né, pequeno versículo aqui, foi que o Senhor parou. Nessa manhã o Senhor também quer parar na sua eternidade para atender a muitos que estão participando, né, dessa madrugada, deste pós-madrugada. E a outra coisa que o pastor mencionou, né, ele não ficou em silêncio, né? Verdade. Ele não ficou em silêncio. O necessitado, primeiro que ele tem a necessidade dele, né? Ele precisa. Se ele não clamasse, quem ia clamar por ele? Então nesse dia, nessa manhã, né, você tem a sua necessidade, o Senhor, a senhora, o pastor citou, né? Você está num PA, né, precisando de uma porta, né? Você não vai sair gritando aí no pronto-socorro, né? Mas você pode gritar no seu coração, porque o Senhor vai te ouvir, porque Ele está parando nessa manhã para ouvir o seu clamor, para ouvir a sua oração. Então, Jesus parou. É outra coisa, não ficar em silêncio, né? Não fique em silêncio, meu irmão. Sua luta é grande, sua prova é grande. Não fique em silêncio, porque o nosso Deus,
o Senhor Jesus, ele é um Deus que ouve. Glória a Deus. Ele ouve o necessitado. Ele para dar atenção. Ele para para atender. Ele não. Exatamente. Ele para mudar a história. Pra mudar. Ele mudou a história daquele homem. Zaqueu. Eu me lembrei aqui, Kleber, também, né? Interessante que foi a primeira coisa que você falou, né? Ele reconheceu a linhagem do Senhor Jesus, né? Jesus, filho de Davi. Há pessoas na palavra, né? Eu não vou navegar na palavra, não vou citar muito, só um exemplo. A mulher do fluxo de sangue. Ela entrou no plano profético de Deus quando ela tocou na orla do vestido de Jesus. E o cego, ele entrou no plano profético quando ele reconhece Jesus como filho de Davi. Aí Jesus parou e mandou que o chamasse, né? Ali começou a mudar a história dele. Então a sua história, a sua vida, ela vai começar a mudar nessa manhã quando você não ficar em silêncio, mas quando você, o Senhor, a senhora, reconhecer Jesus como filho de Davi, como filho de Deus, aquele que é o único que pode resolver o seu problema, a sua situação. E o senhor me fez lembrar também aqui da mulher Ciro-Fenícia, quando ela insistiu. Sim, e ali perseverou e ela continuou e falou, não, eu também, olha, os cães também comem, né? Das migalhas que caem da mesa do seu senhor, os cachorrinhos também. Outro exemplo que eu lembrei também. Não é? E o Senhor usou de misericórdia, porque ela insistiu, ela buscou a bênção, ela não desistiu logo quando a primeira barreira apareceu, jamais. Ela insistiu, ela lutou. Isso é maravilhoso. Deixa eu chamar aqui também conosco nessa manhã o pastor Walter Plácido, conosco também, da mesma forma. Seja muito bem-vindo, uma honra, uma alegria para nós recebê-lo aqui a partir de hoje, né, fazendo parte do grupo dos pastores aqui da Madrugada dos Pastores, da sexta-feira. Senhor pastor Walter Plácido, eu estava olhando aqui, esse texto, quando o Senhor, ele usa de misericórdia ali com Bartimeu, tem um texto que Paulo, ele fala assim, uma pessoa necessitada estava ali, Paulo fala assim, e vendo Paulo que aquele homem tinha fé para ser curado, e foi exatamente a fé daquele homem que chamou a atenção de Paulo. E aqui foi a fé daquele homem que chamou a atenção do Senhor Jesus e mudou toda a sua sorte, porque foi isso que chamou a atenção, que atraiu a atenção do Senhor para aquele homem, naquele local, sendo a sua última oportunidade. Ou seja, ele não perdeu a oportunidade. E nós também não podemos perder a oportunidade nessa hora. A oportunidade de quê? De buscar o Senhor, de podermos enxergar, de podermos ver o profético. Ou seja, nós precisamos de enxergar para essa vida, mas nós precisamos enxergar para a vida eterna. E o Senhor, o objetivo maior é a salvação do homem. E foi isso que aconteceu. Ele queria apenas enxergar para essa vida, mas o Senhor tinha algo muito maior para ele, que era agora a salvação, e ele enxergar essa salvação. E ele começou a enxergar essa salvação quando ele entra no profético e ele fala, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Ele clamou por misericórdia, por compaixão, e a palavra do Senhor diz que um coração contrito o Senhor jamais desprezará. E foi isso que o Senhor viu no coração daquele homem, pastor. Senhor pastor Walter Plácido com a gente agora a partir de hoje. Pai do Senhor, Kleber, Pai do Senhor, os pastores que estão aqui e a todos aqueles que nos acompanham, né, esse pós-madrugada. Realmente aquilo que moveu, né, o coração do Senhor Jesus foi a fé daquele homem. E a fé é a condição que vem da eternidade, que o Senhor dá a nós, de não vermos aquilo que está diante de nós apenas, mas de podermos contemplar, né, o profético, contemplarmos além daquilo que os nossos olhos humanos nos permitem ver. Interessante a colocação que foi feita aqui, que até o pastor Humberto destacou, que para as pessoas em geral, quem passava ali era Jesus de Nazaré, mas para o Bartimeu era o filho de Davi. Aquele homem, pela fé, reconheceu Jesus não como mais um, né,
mas o reconheceu como o seu rei, como aquele que poderia mudar a sua vida, né? E pela fé, ele entendeu que Jesus poderia transformar, né, a sua condição. No primeiro instante, quando a gente olha no início do texto aqui, a situação dele era o quê? Estava sentado à beira do caminho, né? Era um homem, talvez, numa situação de conformismo, de comodismo, talvez conformado com um título, com um rótulo que já tinha sido imposto a ele pela população, pelo próprio governo, né? Um mendigo, né? Uma pessoa sem dignidade, mas pela fé ele entendeu que Jesus poderia mudar a sua condição, né? E quando, né, ele clamou ao Senhor, ele abraçou a oportunidade que estava diante dele. E nós estamos aqui falando para muitas pessoas que talvez neste momento também estejam conformadas com o título, com o rótulo que lhe impuseram, que a sociedade lhe colocou, talvez amigos, familiares. Mas olha, Jesus, ele pode fazer novas todas as coisas, na medida em que nós cremos nele, na medida que nós colocamos a fé em prática. E a fé, né, uma das fontes, né, da fé, a palavra diz, né, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nesta manhã aqui, nós estamos falando, comentando, né, e ouvindo também a palavra de Deus. E isso fortalece, né, a nossa fé no Senhor. Amém. E nos faz entender que, independente de qualquer rótulo que se tenha colocado sobre nós, né, o Senhor tem uma vida nova para nos conceder. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pastor Rodrigo Marquesi. Pastor, eu recebi uma mensagem aqui que eu acho pertinente. O irmão Vitor lá de Boa Vista, São Gonçalo, Rio de Janeiro, ele fez uma colocação aqui, eu rapidamente corri aqui na minha Bíblia e ele tem razão. Ele disse assim: Kleber, o texto que fala sobre Bartimeu vem do aramaico, né? Que é filho de Timeu, ou impuro. Depois que o cego clamou por misericórdia, Jesus o atendeu, ele foi purificado e passou a seguir Jesus, a andar pelo caminho. E eu dei uma busca aqui na minha Bíblia, realmente, quando fala Bartimeu, Bar no hebraico é filho de, ou filho do, né? Timeu, o nome do pai do cego era Timeu. E a palavra Timeu, no hebraico, quer dizer impuro, tem toda a razão, é isso mesmo. Então, ele era filho de Timeu, filho do impuro. A vida dele era impura, e aí o Senhor o curou, não só deu vista a ele fisicamente, como também ele pôde enxergar a salvação, como nós colocamos aqui, né? Quando ele fala que eu veja, que eu quero ver, a palavra aqui no grego é oftalmo, ou seja, a visão física. E quando Jesus fala, vê, a tua fé te salvou, a palavra ver aqui é komata, que fala dos olhos da alma, os olhos espirituais. E também gostei do texto que o irmão mandou aqui para mim, não diz o nome dele, diz assim: Kleber, o texto dessa manhã fala do momento espiritual da igreja de hoje, que está em Apocalipse 3,17, fala da igreja de Laodiceia, fala: tu és um pobre, cego e nu, que é a condição do homem sem Jesus. Nessa hora, pastor Rodrigo Marquesi, pobre, cego e nu. E o Senhor disse aqui na carta para Laodiceia: eu aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, e para que tenhas vestes brancas. E engraçado, o interessante é que a igreja de Laodiceia, a cidade de Laodiceia na época, eles produziam um colírio, né? E mesmo assim, eles não enxergavam. E no texto de Bartimeu, um cego enxergou mais do que aquele que estava vendo. E me lembrou uma vez também, quando o Senhor falou assim: eu vim para aqueles que vejam, não veem, e aqueles que não veem, vejam. E os fariseus falaram: olha, o Senhor está falando aí que eu sou cego. Eu não sou cego não, hein? E Jesus responde prontamente: porque você diz que não é cego e você não está enxergando, o seu pecado permanece. Então, nessa hora, temos muitos cegos espirituais também, e o Senhor fala: aconselho que de mim compre ouro provado no fogo. Pastor Rodrigo.
Amém. Então é isso mesmo, né? É porque o homem, ele traz consigo as marcas do caminho pelo qual ele andou, né? Então, dentro desse contexto, né, do homem impuro, né, atende a operação do Senhor na vida de Bartimeu, porque o atender do Senhor ao clamor de Bartimeu não foi atendido por atender, né? Mas dentro de um propósito. Todo aquele momento estava dentro de um propósito profético a respeito da vida espiritual de um homem identificado como impuro, como necessitado, como mendigante, um homem à beira do caminho. Então, qual é o propósito de Deus na vida do homem, né? Então, curar, transformar, restaurar, salvar, né? Então, e dentro daquilo que o irmão colocou sobre a igreja de Laodiceia, né? Então, a necessidade do homem, né, é adquirir para si, né, vestes brancas, né, ser purificado na sua vida espiritual, ter uma mente limpa, liberta, né? O homem que antes tinha um palavreado tal, agora na presença do Senhor, ele demonstra no seu falar ser um novo homem, uma nova criatura, porque e quem fez isso? Quem fez isso foi o Senhor, né? Então, interessante também que a palavra nos mostra que foi aberto um diálogo ali, né? Um momento de intimidade, né? Porque havia toda uma distância entre Bartimeu e o Senhor Jesus, e agora de repente, né? Não havia mais distância alguma e ele estava cara a cara com o Senhor Jesus, né? Diante do Senhor Jesus, Jesus estava falando com ele, né? Perguntou a ele o que ele desejava que o Senhor fizesse na vida dele. Ele deu a resposta, né? É como Moisés ali, a palavra identifica, né? Que Moisés, né, falava com Deus cara a cara, né? Como aquele que fala com um amigo, né? Então Deus sempre falou com o homem, né? Desejou viver este momento com o homem, né? Então Moisés, ele viveu essa experiência na presença do Senhor, e Bartimeu também. E hoje também nós podemos viver essa mesma medida na presença do Senhor, né? Quando nós buscamos a presença dele, quando nós nos levantamos, né? Levanta-te, né? Ele te chama, né? Ele lançou a capa, foi ter com Jesus, né? Nós trazemos, né, conosco da caminhada do dia, né, a poeira, né? A poeira do mundo, mas nós lembramos, né, que nós temos um compromisso, né, ao início, né, de cada noite, de nos apresentarmos diante do nosso Deus, dos cultos, diante do altar do Senhor, né? Lançamos a capa, né? Lançamos a capa e apressadamente nos dirigimos à casa do nosso Deus, porque ali ele terá uma palavra a falar ao nosso coração, né? E nós teremos também, né, uma palavra, né, a dizer ao Senhor a respeito das nossas necessidades, né, das nossas súplicas, daquilo que, né, são os nossos limites, e confiaremos na presença dele aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que está além do nosso alcance, né? Daquilo que nós, né, do alcance da nossa mão, né? Mas a mão do Senhor não há limites, né? E ali, né, viveremos o momento da comunhão. O culto é comunhão, com o Espírito Santo, o culto é comunhão com a eternidade, né? E ali, né, o Senhor nos fará ver, né, as suas maravilhas, nos fará ver que tudo está preparado pelas mãos do Senhor. Como é bom, né? Quando nós ouvimos na palavra profética, nos dons espirituais, que o Senhor já tem preparado tudo para a nossa vida, né? Que nós podemos descansar na presença dele a respeito dos dias futuros, né? Então, isso traz paz, traz alento, né? E isso é alcançado, essa bênção é alcançada nessa intimidade na presença do nosso Deus, porque, né, somos amigos, porque aquele que, né, é amigo do mundo, ele é inimigo de Deus, né? Mas nós escolhemos ser amigos da pessoa do Senhor Jesus, né? Então, quantas vezes o Senhor Jesus falou com os seus discípulos, né? E orientou eles, né? E os chamou de amigos, né? E Bartimeu agora seguiu pelo caminho para também ser um amigo de Deus. O irmão que passou aqui esse texto de Apocalipse 3:17, igreja de Laodiceia, é o pastor Júlio Valim.
Eu quero agradecer aqui o pastor, obrigado pela colocação aqui, tá bom, pastor? Ele mandou aqui para mim o nome dele, pastor Júlio Valim, um grande abraço. O pastor Humberto, o irmão Jonas Nunes, lá de Afonso, o senhor conhece bem, ele fez uma colocação muito pertinente eu também. vi aqui. Ele diz assim, Kleber, em Lucas 4,19, diz que o Senhor Jesus, vou até ler o texto aqui, Lucas 4,19 diz assim, vou começar no 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele faz essa colocação. E ele diz assim, olha, o Senhor, ele quer abrir os olhos das pessoas em qualquer circunstância, inclusive de Nicodemos, que era um líder, era um homem culto, era sabedor das leis, mas era cego, né? Isso, espiritual. Ele faz menção aqui dos vários tempos que o Senhor atuou na vida destes, né? Um já com mais idade, outros com menos idade, né? Com todo o vigor da vida, né? Mas que o Senhor operou na vida deles, né? Isso aqui é a contribuição que o Jonas pelo menos mandou para mim aqui. Mas ele faz um destaque aqui com relação a Bartimeu, que ele faz que para Bartimeu foi o bom ânimo. Sim. A palavra que foi dirigida a ele, né? Da parte daqueles que foram até ele lá. Eu digo sempre que Jesus tinha um grupo muito bom, né? De assistência. Enquanto a multidão dizia que era Jesus de Nazaré, a multidão, os que Jesus enviou para ir lá falar com o cego foi... O mestre te chama. O mestre te chama. Tem bom ânimo. Levanta-te, porque o mestre te chama. Então, quer dizer, a palavra também daquele que vai anunciar, daquele que vai falar, né, faz uma diferença, né? E o detalhe que você está me lembrando aqui, quando ele fala tem bom ânimo, ele está falando, olha, tenha coragem. Coragem Isso, é fé. É fé. Então tenha fé que ele te chama. Ele te chama. Vai acontecer algo, mas Isso. tenha fé, porque a nossa participação, há uma contrapartida, né? Exatamente. Nós temos que ter fé, né? O senhor falou, olha, quer explicação? Quer ficar curado? Aí ele disse, sim, senhor, quero ver. Então o Senhor falou, ó, tua fé te salvou. Te salvou. É a fé, né? Nessa hora. Então a coragem é fé. E deixa o homem livre, né? Agora, bom é aquele que segue a Jesus. Porque o que se acha livre e vai embora, ele não cultiva um coração grato. Ele ficou com a bênção só e foi embora. Mas aquele que segue a Jesus, aquele que continua no caminho, aquele que continua andando com ele continua gozando dos benefícios. Deixa eu chamar aqui mais uma vez o pastor Walter Plácido, está aqui conosco. E o Senhor, quando manda chamar o cego, e aí os discípulos falam, tenha coragem, tenha ânimo. Mas ele também fala assim, ó, levanta-te. A palavra levanta-te aqui no original hebraico é despertar, é acordar, é produzir, é se colocar de pé. Fica de pé que falarei contigo. Era uma mudança de posição, né? Sair do comodismo, sair da inércia, da zona de conforto. E muitas vezes a pessoa está precisando de um milagre, precisa de uma bênção do Senhor, precisa enxergar, precisa ver, precisa de luz. Mas ela fala, hoje eu estou tão cansado, hoje eu não estou bem, eu vou ficar em casa. Quando seria o contrário, né? Tem bom ânimo, levanta-te, desperta do sono, fica de pé, porque o mestre te chama, e a palavra que te chama no hebraico ele manda te buscar. E nessa hora o Senhor está mandando buscar também, né? Muitos nessa manhã que estão ouvindo a gente, essa palavra ela não veio como o pastor Rodrigo colocou, em tudo é um propósito do Senhor. O Senhor não curou ali Bartimeu porque talvez Bartimeu fosse gente muito boa, não, porque é um propósito. Como nessa manhã essa palavra também teve um propósito para ser pregada, para a gente estar falando aqui, exercitando a mensagem aqui nessa manhã. Há um propósito, e esse propósito é que o mestre, o nosso Deus, o Senhor Deus, o nosso Salvador, está mandando buscar muitas pessoas aqui nessa manhã, através dos pastores, da palavra dos pastores aqui nessa manhã. Ou seja, é hora de despertar do sono, né, pastor? Verdade. Momento
de estarmos atentos, né, àquilo que o Senhor tem para nós. Interessante, né, que Deus, ele não trabalha com coincidência, né, nem ao acaso, né? Ele trabalha com um projeto, né, eterno de salvação. O encontro do Senhor Jesus com o Bartimeu não foi um acaso, mas estava dentro da agenda de Deus, né, de ter aquele encontro com aquele homem e de transformar a vida dele. Assim como o Senhor tem um projeto na vida de cada um de nós, né? Como o pastor Humberto falou, 40 anos atrás foi ele, há 30 e poucos fui eu, e hoje podemos dizer que o Senhor também tem um projeto de alcançar muitos, né? De tirar as pessoas da situação que se encontram para uma nova caminhada, um novo e vivo caminho, né? Levanta-te, né? É interessante que a palavra do Senhor diz que, né, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, né, estamos caminhando já há algum tempo, né, eu, os pastores aqui, mas ainda estamos conhecendo ao Senhor, porque cada dia o Senhor, ele se revela a nós de uma maneira especial, né? Aquele que está no caminho, ele vive em novidade de vida na presença do Senhor. Amém. Né? E foi para isso que aquele cego, né, já, né, foi chamado para viver uma nova vida, né? Ele poderia se levantar curado e escolher outros caminhos, mas ele optou por seguir a Jesus, né? E é essa opção e essa decisão que nós precisamos tomar a cada dia. E é pessoal. E seguir ao Senhor Jesus, né? Não ficarmos apenas com uma bênção temporal. Porque qual sentido haveria de ele ter simplesmente enxergado e pronto? Mas Deus, ele tem um propósito. No final, né, ele falou, ó, a tua fé te salvou, né? Porque o grande e maravilhoso projeto de Deus na vida do homem é a salvação eterna, né? Bom, nós vamos fazer um intervalo. Hoje é aniversário também da filha do meu grande amigo, irmão em Cristo, nosso irmão Fire. A filha dele é a filha caçula, única, né? Única, caçula e única. É a Rayane Aline Fire Alves, está aniversariando hoje, está mandando aqui um grande abraço para ela. E nós também, um grande abraço para a Rayane, filha do nosso irmão Fire, lá de São Mateus, norte do Espírito Santo. Nós vamos colocar um louvor, mas antes de colocar o louvor, eu quero dizer o seguinte, que hoje, que você possa, você que está ouvindo a gente, você que está ouvindo a Rádio Manaim, você que está sentado à beira de um caminho, ainda não tomou a decisão, está bem próximo do Senhor, já ouviu a voz dele, né? Quem é que está falando aí? É o Senhor que está passando. Que você possa tomar essa mesma decisão nessa manhã que o cego de Jericó tomou, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se sua vida é uma vida sem sentido, onde você tem sofrido, tem mendigado atenção, mendigado amor, né? Não tem enxergado muitas coisas. Olha, deixa essa velha vida, deixa essa capa para trás, né? Para que o Senhor possa te conceder uma vida nova, cheia de alegria, paz, segurança, amor e principalmente vida e vida eterna. Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 7h36, 7h36. Deixa eu agradecer aqui a vinda dos pastores. Quero agradecer o pastor Rodrigo Marquesi, está conosco, também o pastor Walter Plácido, também o pastor Guilherme Campos, que já foi embora, devido ao seu trabalho, ao pastor Ronieli Novaes e ao pastor Humberto Ferreira, que eu vou pedir por gentileza que esteja orando em favor dos irmãos que nós já citamos aqui, dos aniversariantes, pedido de oração. Peço, por favor, após a vinheta, que o pastor Humberto esteja orando. Feche seus olhos, é momento de oração. Momento de oração. Senhor, nós oramos nesta hora, te pedimos uma bênção para a vida, Senhor Deus, daqueles que estão vivendo seus momentos difíceis, de aperto, meu Deus, e dependem, meu Deus, da mão do Senhor. E que o Senhor possa, neste dia, meu Deus, se inclinar, meu Deus, e trazer, meu Deus, alívio à vida do nosso irmão Abraão Rangel, ali de Cobilândia, nossa irmã Larissa também, ali do Oriente 4, Larissa Aparecida, Cláudia, lá na Itália, os pais aqui aflitos.
Que o Senhor dê a tua bênção, dê saúde, Senhor Deus, aos teus servos. Deus, não mencionamos esses aqui, mas tantos outros que não falamos, mas que estão também passando pelas tuas necessidades. Que o Senhor possa estar abençoando da mesma forma. Oramos também agradecendo ao Senhor por aqueles que estão aniversariando. Os nomes já foram citados aqui. Deus, os que estão também completando aniversário de casamento. E que o Senhor esteja abençoando a todos. Meu Deus, que possam sempre contar os teus dias na tua presença, alcançando, Senhor Deus, corações sábios para permanecer, Senhor Deus, neste caminho. Oramos agradecidos por tudo que o Senhor fez até aqui nas nossas vidas, por este dia. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém.